Bom, boa noite a todos. Boa noite, doutor Luiz Gustavo. Eu sou Paulo Iglesias, estou como presidente da Associação para Empreendedorismo e Ações Sociais. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos e agradecer ao doutor por aceitar o nosso convite para palestrar sobre esse importante tema. No mês de setembro, mais especificamente no dia 29, comemora-se o Dia do Coração, uma data simbólica para conscientizar e alertar a população sobre os problemas cardiovasculares. Um problema que é responsável por 30% das mortes em nosso país. Com o intuito de alertar e ajudar nossos associados a conhecer melhor os riscos e como preveni-los, trouxemos o Dr. Luiz Gustavo, que é médico cardiologista, atuando no Hospital do Coração de São Paulo e médico intensivista no INC e Hospital Nossa Senhora das Graças, para essa palestra. Certamente ele poderá tirar muitas das nossas dúvidas sobre esse tema. Dr. Luiz, fique à vontade. Muito obrigado, Paulo. Você já consumiu praticamente 5 minutos da minha palestra com a introdução, né? Já falando sobre o Dia Mundial do Coração e a importância da prevenção das doenças cardiovasculares, baseado principalmente no controle dos fatores de risco que essa doença pode ser afetada. Tá? Eu vou dar início aqui à apresentação, vou tentar aqui compartilhar a tela, vocês me avisam se der tudo certo, tá? Consegue ver minha tela? Sim, deu, agora deu. Pode, vou botar no silencioso aqui, Deu para ver minha tela, né? Sim. Ok, então tá certo. Pessoal, então eu gostaria de agradecer à Associação Empreendedorismo e Ações Sociais, em nome do presidente do senhor Paulo Iglesias, né, pelo convite. É uma honra para mim estar aqui falando por um tema que eu gosto muito, né, que é a prevenção das doenças cardiovasculares, né, principalmente baseado na prevenção e no controle dos fatores de risco de doença cardiovascular. Para mim, para eu apresentar essa palestra, não existe nenhum conflito de interesse na apresentação, a não ser na prevenção, né, e na promoção de saúde de todas as pessoas. As doenças cardiovasculares, como o Paulo já disse, né, é a principal causa de mortalidade no mundo. Nas últimas décadas, houve mais de 50 milhões de óbitos no mundo, sendo que 30%, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, 17 milhões foram devido às doenças cardiovasculares. Só no ano de 2020, houve uma presença, devido às doenças cardiovasculares, uma incapacidade de mais de 150 milhões de pessoas no mundo inteiro, gerando transtornos e déficits econômicos e sociais para todo o mundo. Se nós observarmos dados da Organização Mundial da Saúde, entre as 10 principais causas de morte no Brasil, seja no sexo masculino ou no sexo feminino, as duas primeiras e maiores são a doença isquêmica do coração, o infarto, a insuficiência cardíaca, né, a miocardiopatia isquêmica, e o AVC. São as duas principais causas de óbito, né? Então, assim, isso aqui é o último dado antes da pandemia, né? Mas que atualmente também ela já vem crescendo e tomando a sua posição após a pandemia do Covid, né? O que a gente vê, a OMS, ela também informa que se nós tivermos um controle maior dos fatores de risco que desenvolvem a doença cardiovascular, a gente vai ter uma redução de quase 3/4 da mortalidade por essas doenças, só com as modificações do estilo de vida, controlando, então, esses fatores de risco. O que é um fator de risco? Né? Então, assim, por que eu estou falando dando tanta ênfase para isso, né? Para o controle dos fatores de risco? O que significa um fator de risco? Então, são traços ou características que, identificadas em pessoas saudáveis, estão associadas com um aumento numa chance de uma doença, de você manifestar uma doença ou piorar a sua saúde. Elas podem ajudar a identificar ameaças emergentes para a saúde da população. E, principalmente, quando a gente identifica esse fator de risco, é uma oportunidade de prevenir uma futura doença nas pessoas que têm esse fator de risco para desenvolvimento dessa doença. Nas doenças cardiovasculares, existem inúmeros fatores de risco. E a gente divide eles em não modificáveis, são aqueles que a gente não consegue mudar, como a idade, o sexo e a história familiar.
né? Então, a história, o componente genético da pessoa, apesar de inícios promissores de terapias genéticas ainda, o histórico familiar a gente não consegue modificar ainda, levando a essas doenças. Já existem os modificáveis, que são um dos principais, na verdade, do desenvolvimento da doença cardiovascular, que é a obesidade, o colesterol alto, o aumento da taxa de glicose, né, o diabetes, a pressão alta, o cigarro, o estresse emocional e o sedentarismo. No Brasil, os principais fatores de risco para doença do coração que nós vamos comentar aqui, dentre dos modificáveis, são a hipertensão, o diabetes, o colesterol alto, o cigarro e a inatividade física. Então, nós vamos agora discorrer um pouco sobre esses fatores de risco e como que a gente pode evitá-los ou tratá-los, né? Pois eles também são considerados doenças em alguns casos, tá? Por que é importante o seu controle? A redução do colesterol, só com a simples redução do colesterol, a gente consegue reduzir em quase 1/3 o risco de desenvolvimento de infarto e 1/5 o risco do desenvolvimento de você ter uma chance de AVC. Já quando a gente tem o controle da pressão, 15% o risco de infarto e 42% do risco do AVC. Se você conseguir parar de fumar, metade do risco a gente consegue diminuir de desenvolver um infarto. E quando a gente tem a soma dos fatores, seja fumo, colesterol ou pressão alta, a gente vai aumentando progressivamente, exponencialmente, o risco de você ter uma morte por doença cardiovascular. Então, um dos principais fatores de risco é a obesidade. O que significa a obesidade? É um acúmulo excessivo de gordura corporal. Então, a gente faz um acúmulo de energia, principalmente através da alimentação, quando a gente consome muito mais caloria do que gasta de energia. Os fatores determinantes, né, são do risco da obesidade para a doença cardiovascular, é porque geralmente ela está levando também ao desenvolvimento de outros fatores de risco. Quem é mais obeso tem risco de desenvolver mais hipertensão. Quem é obeso tem uma muito maior chance de desenvolver diabetes ou ter um colesterol mais alto. Além das doenças cardiovasculares, outras doenças podem ser desenvolvidas também por causa da obesidade, como a artrose, pelo desgaste da articulação por carregar tanto peso, as pedras nas vesículas, determinados tipos de câncer, principalmente os intestinais, estão muito ligados ao desenvolvimento da obesidade. Uma das maneiras que a gente consegue determinar quem é obeso ou não é através do cálculo do IMC, que é onde a gente pega o peso e divide pela altura ao quadrado. Então, a gente multiplica 2 vezes a altura, pega o peso, faz o peso do indivíduo e divide por 2 vezes a altura, né? Altura vezes altura ao quadrado. E o resultado desse valor, a gente vai saber se o indivíduo está abaixo do peso, se ele tem um peso normal, se ele tem um sobrepeso, e o obeso é considerado quando o IMC está acima de 30. Quanto maior, maior a gravidade. A obesidade é tão importante que hoje no Brasil, atualmente no Brasil, a gente tem quase metade da população de obeso. E se a gente observar, o índice de sobrepeso e de obesidade ele vem aumentando progressivamente, com as facilidades da vida, transporte mais fácil, controles remotos, a alimentação processada e de alto índice energético facilita, então, o ganho de peso, e a gente está vendo uma grande epidemia de obesos no Brasil e no mundo. E como que a gente faz para evitar isso? O grande objetivo para você reduzir o peso o objetivo é a redução do peso, né, da obesidade, e a prevenção das comorbidades. O principal tratamento é a modificação do estilo de vida, através de uma dieta adequada e um aumento da atividade física. Existe, né, os tratamentos com medicações e cirúrgicos, mas só quando há uma falha do tratamento não farmacológico, do tratamento não médico, que são as modificações do estilo de vida. Então, as principais orientações alimentares é priorizar alimentos in natura, né, ou com baixo processamento. Então, ou seja, quanto menos industrializado o alimento,
menos conteúdo energético de alto índice glicêmico você vai ter nesse alimento. Utilizar o sal, o sódio e o açúcar com moderação. Então, evitar o consumo de alimentos industrializados, como eu já falei, sempre comer com uma regularidade, ter uma alimentação regular, sempre com horários pré-determinados. O que a gente sempre orienta é comer pouco e várias vezes ao dia, e não dar aquela opção por se empanturrar 2, 1 ou 3 vezes ao dia, né? Sempre procurar preparar os seus alimentos, ter o conhecimento do que você está fazendo, escolher os alimentos adequados. Aqui uma dica que eu dou, você consegue facilmente na internet, escrevendo aqui, ó, Guia Alimentar para a População Brasileira. É um livro do Ministério da Saúde a respeito da escolha de alimentos, como preparar os alimentos, quais são mais saudáveis ou não, dicas de receita, dicas de alimentação. É um livro bem interessante que você consegue pegar na internet, baixar ele na internet. É de fácil entendimento, de fácil leitura, e pode virar um livro não de cabeceira, mas um livro de cozinha para todos nós, né? Que eles têm dicas muito interessantes a respeito de você ter uma alimentação adequada. A outra forma é a atividade física. Para você perder peso, você deve ser, no mínimo, minimamente ativo. Então, o que é recomendado? Pelo menos 30 minutos de atividade física vigorosa ou 40 minutos de atividade física moderada, na maioria dos dias da semana. Pelo menos 3 vezes na semana de atividade física vigorosa ou 40 minutos de atividade física moderada, 5 vezes na semana. Aquelas pessoas que têm uma tendência à obesidade, ou seja, já têm um sobrepeso, têm uma dificuldade de perder peso, nós devemos aumentar tanto a frequência como a intensidade e o tempo dessa atividade física. Aquelas pessoas que eram obesos e conseguiram perder peso, seja por tratamento na modificação do estilo de vida, por tratamento medicamentoso ou cirúrgico, eles também devem aumentar ainda mais o tempo da atividade física para evitar a recuperação do peso. E a atividade física ela é importante para todas as faixas etárias, independente se o indivíduo é jovem, adulto ou idoso. A atividade física vai prevenir o ganho de peso e principalmente o desenvolvimento da obesidade. Quando há uma falha ou uma intratabilidade das modificações da atividade física, uma avaliação médica é de suma importância. Pensando em uso de medicações, claro que é o médico que vai definir isso, junto com o paciente, qual é o melhor estilo de medicação e quando você também pode ter a indicação dos tratamentos cirúrgicos que podem auxiliar nessa perda de peso. Mas isso daí depende do feeling, né, e da avaliação médica. Já a hipertensão, ela também é outro fator de risco que desenvolve as doenças cardiovasculares, é a doença crônica mais prevalente no mundo. Cerca de 30% de toda a população adulta tem ou já usa medicação para o controle da pressão. Então, ele é o fator de risco mais importante, né, o fator de risco mais prevalente da doença arterial coronariana, do AVC, do derrame, da insuficiência renal crônica, né, para indução de diálise e da fibrilação atrial, que é a principal arritmia encontrada em idosos. E a hipertensão arterial é o principal fator de risco para desenvolvimento desse tipo de arritmia. O indivíduo é considerado hipertenso hoje no Brasil, a pressão arterial considerada normal, a ideal é até, né, ou é menor, até 12/8. A gente só considera a hipertensão quando esse indivíduo tem uma pressão acima de 14/9. Tudo que está entre 12/8 e 14/9 é considerado um estágio de pré-hipertensão. A gente deve ficar contente com esse valor ou deve ficar despreocupado? De maneira nenhuma. A gente deve ficar despreocupado, ou pelo menos, não digo despreocupado, mas mais tranquilo ou com avaliações menos frequentes da pressão arterial quando ela está abaixo de 12/8. O estágio de pré-hipertensão para levar à hipertensão
é um pulo, um descuido e a gente já começa ao aumento da hipertensão. Então, a gente sempre tem que estar cuidando disso. Tá? A hipertensão ela é de origem multifatorial. O que significa isso? Não existe uma causa só para o desenvolvimento da hipertensão. Em 85% das vezes, a hipertensão é de causa primária. O que significa isso? Primário ou essencial. Que o médico não sabe o motivo da pressão. Né? Então, a gente diz que ela é multifatorial. São várias causas que podem estar desenvolvendo a hipertensão e a gente tem que estar tratando, controlando ela, na verdade. Apenas 15%, ou às vezes até menos, dependendo do estudo, a gente encontra uma causa específica para a hipertensão e que a gente vai e faz o tratamento específico da hipertensão e acaba determinando qual a causa, tratando essa causa específica e o indivíduo deixa de ser hipertenso. Mas se a gente observar, é na minoria dos casos dos indivíduos hipertensos. Apesar dela ser multifatorial, os indivíduos que têm o maior risco de desenvolver hipertensão são aqueles que têm um excesso de peso, um histórico familiar de pressão alta, quem consome muita bebida alcoólica, quem não tem uma alimentação saudável, o diabético e indivíduos da raça negra também têm uma tendência maior de desenvolvimento de hipertensão em alguma fase da vida. E como é que a gente deve tratar a hipertensão? Uma das primeiras orientações que você vai ver em todos os fatores de risco é a atividade física. Ela é extremamente importante. A gente não pode ficar parado, tentar programar atividades físicas, evitar o sedentarismo, então subir escada, caminhar mais, fazer as coisas próximo da nossa casa sem o uso do carro, né? Se a gente faz atividade física, a gente tem uma tendência, cada vez que você faz uma atividade física, a uma redução dependendo do tipo da atividade física, de 1 até 10 milímetros de mercúrio, 10 unidades da pressão arterial máxima, da sistólica, e de 2 a 6 unidades da pressão arterial diastólica, dependendo do tipo e da intensidade da atividade física. Quanto mais vezes a gente faz atividade física, mais a gente consegue, então, manter ou reduzir ou manter mais baixo o valor da hipertensão, da pressão arterial. Diminuir ou abandonar o consumo de bebida alcoólica. No máximo, as doses recomendadas da consumo de bebida alcoólica é 1 lata de cerveja, 1 taça de vinho ou uma dose, 30 ml de bebida destilada no dia. A alimentação adequada. A gente também deve ter uma alimentação adequada para controlar a pressão alta. A dose diária de sal é de, no máximo, 5 gramas por dia. O que significa 5 gramas de cloreto de sódio no dia? São 3 colheres rasas de café e mais o alimento in natura que a gente consome. Quanto mais industrializado, mais sal tem e menos colheres de café rasas a gente pode usar. Então, aqui esses alimentos processados e embutidos a gente deve evitar no máximo. A adesão a dietas de estilo saudável pode também reduzir em até 14, 15% dos valores da hipertensão. Seja a dieta do tipo DASH, a dieta mediterrânea, vegetariana, vegana, a tibetana, todos esses tipos de dieta, elas podem ter uma redução significativa no valor da pressão arterial. Diminuição do estresse, a meditação, o yoga, a terapia cognitivo-comportamental, técnicas de respiração também podem reduzir significativamente, né, os valores da hipertensão. Procurar segurar o peso. Nos indivíduos saudáveis, toda vez que você diminui 1 quilo, você consegue reduzir em até 1 unidade da pressão arterial sistólica e quase 1 unidade da pressão arterial diastólica. Nos indivíduos obesos, para cada 1 unidade de redução do IMC, daquele cálculo do peso sobre a altura ao quadrado, a gente tem uma redução muito mais significativa dos valores da pressão arterial. Além disso, sempre consultar regularmente um médico, não abandonar o tratamento, tomar a medicação de uma forma regular e não abandonar o uso da medicação achando que a pressão está boa ou ficar fazendo os testes.
Porque o objetivo do uso da medicação não é só controlar a pressão, e sim prevenir as lesões de órgãos-alvos, que a gente fala, as lesões em alguns determinados órgãos que a pressão pode prejudicar, como o cérebro, provocando AVC, como o rim, provocando insuficiência renal, e como o coração, provocando a miocardiopatia dilatada, insuficiência cardíaca ou um infarto. A dislipidemia, então o colesterol elevado, é um aumento anormal da taxa de colesterol no sangue. Esse é o principal fator de risco que a gente consegue modificar na prevenção de doença arterial coronariana. Então, a redução do colesterol é um dos principais fatores de risco que a gente consegue controlar com a medicação ou com a alimentação e com isso conseguir reduzir os eventos de doença, de infarto, de doenças isquêmicas do coração. A simples redução de 10% da taxa de colesterol, a gente consegue reduzir até 15% dos eventos isquêmicos, né? Então, de AVC, de isquemia, de angina e de infarto, e uma redução de 11% na mortalidade geral. Tá? Aqui existem os valores de referência na avaliação do risco, de acordo com o colesterol. Quanto mais baixo o colesterol total, ou quanto mais alto o HDL, que é o famoso colesterol bom, e o LDL, melhor o seu colesterol. Geralmente aqui gera uma certa dúvida, como assim o desejável? Geralmente assim, então, o colesterol total, a gente deve ter ele como base um valor menor do que 190. O HDL, colesterol, um valor acima de 40. O triglicérides, um valor em jejum menor que 150. Já o colesterol ruim, que é o principal causador da formação de placas de colesterol, ele tem uma classificação um pouquinho mais baixa de acordo com o desenvolvimento do risco cardiovascular. Veja só, conforme o risco cardiovascular que o indivíduo tem, você vai, quanto mais alto o risco cardiovascular, mais apertada fica a cinta no controle do colesterol. Se você é considerado uma pessoa de baixo risco, você tem que ter o LDL, o colesterol ruim, menor que 130. Se você é considerado um indivíduo de muito alto risco, aqueles que já tiveram um infarto ou um derrame, você tem que ter ele menor do que 50. Olha a diferença de um para outro. Existe uma calculadora, isso aqui você também pode pegar na internet para ajudar no seu cálculo de risco. Geralmente é importante você fazer esse cálculo junto numa consulta médica, porque existem alguns exames que podem diferenciar o que é baixo ou o que é muito alto, né, na interpretação dos exames para definir isso, mas você consegue pegar através desse site, tá? Desse link aqui da internet, essa calculadora, ou se você colocar num buscador da internet, a calculadora de estratificação de risco cardiovascular, ele vai sair, tem apps também com isso aqui, que você consegue calcular o seu risco cardiovascular, ou junto com o seu médico, exija, né, na sua consulta médica, a estratificação de risco cardíaco, para saber o quanto você tem que controlar o seu colesterol. Aqui são as recomendações de como você tratar o seu colesterol. A perda de peso, então, é super importante. Aqueles indivíduos que têm o IMC normal, é sempre importante manter esse peso saudável. Quando você tem um LDL que está acima da meta, de acordo com aqueles valores encontrados aqui, se você está acima da meta, você tem que ter como objetivo uma redução de pelo menos 5 a 10% do seu peso corporal, seja no LDL. Quando está um colesterol total limítrofe, você deve pensar em perder 5% do seu peso corporal total. Já os triglicérides, quando elevados de uma maneira razoável, 5 a 10%, e quando ele está muito elevado, a mesma coisa. Então, quando você tem o triglicérides elevado, você tem que pensar em perder de 5 a 10% do seu peso. As recomendações dietéticas, né? Então, assim, sempre nos cereais, preferir grãos integrais in natura, evitar os grãos, né, refinados, como o arroz branco, os biscoitos, as massas, né, a farinha branca principalmente. Os vegetais, dá opção por vegetais crus e cozidos, né? Quanto mais casca no vegetal, no legume ou na fruta, menor vai ser a absorção do colesterol pelo intestino, né? Então, evitar compotas, sorvetes, né? Mesmo que sejam de frutas.
dá opção por adoçantes não calóricos, evitar, né, o açúcar em geral. Nas carnes e peixes, dá opção pelas carnes magras, né? Então, ou seja, o peito de frango, o peixe, em relação às carnes vermelhas e principalmente aquelas carnes embutidas, essas você deve evitar ao máximo que você puder, tá? Os molhos, sempre dá opção também pelos molhos como vinagre, naquele molho sem gordura, né? Em relação aos óleos vegetais, ou a manteiga, ou margarina, evitar o óleo de coco. Todo mundo fala que ele é importante para perder peso, mas ele faz um acúmulo de colesterol absurdo, tanto que tanto a Sociedade Brasileira de Cardiologia e a de Endocrinologia proscrevem, né? Está proscrito o uso do óleo de coco para essa finalidade. E o preparo dos alimentos, geralmente, então, cozido, vapor e grelhado. Eu costumo dizer para os meus pacientes, utilize mais a parte de baixo do fogão, né, o forno, do que a parte de cima, né, a boca do fogão, onde você acaba usando mais para fritar do que para assar os alimentos. Existe também as terapias medicamentosas, quando a gente não consegue atingir o risco, a meta de acordo com o risco cardiovascular, existe, né, a opção das medicações, sendo que os fibratos, né, são importantes, são mais eficazes no tratamento do triglicérides elevado e as estatinas do colesterol elevado. Existem outros remédios também, outras medicações que podem ser usados, mas isso vai muito mais do discernimento do médico, né, e não do paciente. Já o diabetes é outro fator de risco extremamente importante no controle das doenças cardiovasculares. O que é o diabetes? Né? É a elevação da taxa de açúcar no sangue, causando a hiperglicemia. Ele pode ocorrer por uma falta da produção da insulina, ou seja, uma incapacidade do órgão nosso chamado pâncreas em produzir a insulina. Geralmente, esse é o diabetes do tipo 1, ou diabetes juvenil, né? Ou também ele pode acontecer por uma incapacidade da insulina produzir os seus efeitos. A gente consegue produzir a insulina, mas ela não consegue atuar no organismo do indivíduo. Geralmente é naqueles indivíduos já de mais idade ou com excesso de peso, e é o diabetes conhecido como do diabetes tipo 2 ou aquele não insulino dependente. Existe uma projeção que em 2030, né, segundo a OMS, vai haver mais de 300 milhões de diabéticos no mundo. Tá? E isso, consequentemente, aumentando o risco de doença cardiovascular, de insuficiência cardíaca de 2 a 5 vezes maior no diabético tipo 2, e no diabético do tipo 1, para cada vez que você, no diabetes no geral, naquele indivíduo que tem diabetes, considerada, né, quando você tem uma hemoglobina glicada, que é uma média da glicose de 3 meses, para cada incremento de 1% na hemoglobina glicada, você tem um risco de desenvolvimento de doença cardiovascular de 30% maior no diabetes tipo 1 e de 16% no diabetes tipo 2, para cada aumento de 1% só na hemoglobina glicada. O diagnóstico do diabetes, ele se dá sempre quando a glicemia de jejum está maior do que 126 miligramas por decilitro em 2 ocasiões, quando uma glicose aleatória ela atinge, principalmente no teste de tolerância à glicose, atinge mais do que 200 miligramas por decilitro, ou quando a hemoglobina glicada, que é um exame de sangue que consegue avaliar a média da glicose de 3 meses, ela está acima de 6,5%. Os principais sintomas da diabetes é a polifagia, aquele indivíduo que tem muita fome, a polidípsia, ele tem muita sede, principalmente por bebidas doces e geladas, né? Uma perda de peso significativa, então ele não faz atividade física, não faz dieta, mas pelo aumento da glicemia você acaba diminuindo o seu peso, né? Já no diabetes do tipo 2, você tem um ganho de peso e vai aumentando a glicemia. Você acaba urinando com uma maior frequência, né? Uma maior intensidade, maior frequência. Você tem um quadro de desânimo, de cansaço físico. Você tem infecções, né? Você tem uma diminuição da imunidade, então infecções frequentes, principalmente na pele, na urina e nos órgãos genitais, e algumas alterações visuais. O diabetes é perigoso, principalmente por causa do acúmulo de gordura na corrente sanguínea,
o que facilita a formação e a obstrução dos vasos sanguíneos. Ou seja, aonde tem vaso sanguíneo, você pode ter uma complicação do diabetes. Então, você vai ter o maior número de acidente vascular cerebral, o maior número de doença coronariana, seja angina, seja infarto, né? Então, a doença cardiovascular, mais da metade das causas de morte por doença cardiovascular, o indivíduo tem diabetes. Você pode ter a nefropatia, então é a principal causa de insuficiência renal crônica nos adultos, né? É por conta do diabetes, é por conta do acúmulo de gordura e de colesterol nas arteríolas, né? Nas microartérias do rim, provocando, então, essa insuficiência renal. Você tem as doenças vasculares periféricas, né? Então, aqui a maior causa de amputações no Brasil, né, são devido à diabetes. Você tem também alterações visuais, né, o acúmulo de gordura, obstrução dos vasos da retina, sendo a principal causa de cegueiras em adultos, né, é a diabetes, fazendo a lesão de retinopatia diabética. Então, existe todo também um tratamento para o diabetes, sendo ele medicamentoso e as mudanças do estilo de vida. A atividade física é fundamental para o auxílio do controle da glicemia. É recomendado pelo menos 150 minutos de exercício por semana, associado ao controle, né, da carga, do controle de acúmulo energético dos indivíduos, para você prevenir os diabéticos, né? Prevenir o desenvolvimento de diabetes. A perda de peso vai diminuir aquela falha que eu comentei, né, da ação da insulina, ou seja, vai diminuir a resistência à insulina com a perda de peso, e a redução, né, da ingesta calórica de 30% da gordura, né, também para você ter a perda de peso e evitar o desenvolvimento do diabetes. A atividade física é importante, mas vocês devem estar perguntando, tá, doutor, mas não existe um risco de eu fazer hipoglicemia ou de eu ter uma complicação do diabetes, né, durante a atividade física? Para isso é extremamente importante você dosar a glicemia, né, dosar a taxa de açúcar no sangue antes de iniciar a atividade física, tá? Então, quando a glicemia ela está menor do que 90, você deve ingerir algum carboidrato, né, pequena, uma porção pequena de carboidrato, principalmente quando você vai fazer uma atividade acima de 30 ou 45 minutos. Se a glicemia está entre 90 e 150, você pode começar a fazer atividade física, está liberado para fazer atividade física, mas a cada hora de atividade física você deve consumir o carboidrato de 0,5, numa porção de 0,5 a 1 grama por quilo por hora. Isso dá mais ou menos ali uma fatia de pão ou uma bolacha, alguma coisa assim, para você após 1 hora de atividade física. Veja, quando a glicemia está entre 150 e 250 milímetros, você deve corrigir um pouco, deve corrigir a taxa de glicose para quando ela estiver menos de 150 para começar a fazer atividade física. Se ela está acima de 250 ou principalmente acima de 350, você deve testar essas cetonas, que é um exame específico, mas acima de 250 você deve evitar a atividade física, fazer uma reavaliação médica, ajustar o controle glicêmico para depois você retornar à atividade física, tá certo? Sempre é extremamente importante você fazer uma avaliação médica para receber essas orientações, para ajustar a dose, seja das medicações antidiabéticas ou da insulina, para depois você começar a fazer a atividade física de uma maneira eficaz e segura. E o cigarro? O cigarro é um outro fator de risco extremamente significativo para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Dados da OMS, eles giram em torno de 1 bilhão de tabagistas no mundo, sendo que a grande maioria deles estão em países em desenvolvimento, sendo o Brasil, o Sudeste Asiático, a Índia, a China, os países que mais fumam no mundo. Existe mais ou menos uma média de um consumo de 6 trilhões de cigarros por ano, tá?
17 até 1/3% de todas as doenças, de todas as mortes por doenças cardiovasculares, elas são maiores nos indivíduos tabagistas. O risco de você ter um infarto, uma angina, é 2 vezes maior naqueles indivíduos que fumam quando tem mais de 60 anos. E 5 vezes maior naqueles indivíduos que fumam acima de 50 anos. Tá? Então, assim, se você tem 50 anos, claro, você vai fumar por mais tempo, então você tem uma chance maior de fumar, de ter um evento cardiovascular. E por que acontece essas doenças cardiovasculares? O cigarro, ele pode, pela hipóxia ou pela própria produção pelas próprias substâncias, elas são arritmogênicas, então podem induzir arritmias. A fumaça do cigarro aumenta as catecolaminas, as adrenalinas circulantes, então vai induzir a mais arritmia. Algumas substâncias do cigarro têm efeitos procoagulantes, ou seja, efeitos de aumento do risco de trombose no organismo, então facilitando a formação de coágulos no sangue. Eles provocam alterações no metabolismo do colesterol, aumentando o colesterol ruim, diminuindo o colesterol bom, aumentando aquela falha da ação da insulina, aumentando a resistência insulínica nos indivíduos diabéticos ou com uma tendência diabética. Eles aumentam o estresse oxidativo, oxidando o colesterol ruim e facilitando, tornando essa partícula mais agressiva e com maior facilidade de formar placas de colesterol e, consequentemente, formando mais placas. Além das doenças cardiovasculares, o cigarro ele também pode atacar inúmeros locais, provocando AVC, provocando o enfisema, o câncer de pulmão, o câncer de bexiga. O principal fator de risco do câncer de bexiga e rim é o tabagismo, impotência no homem, infertilidade e aborto nas mulheres, provocar osteoporose, alterações na pele, alterações de câncer ou úlcera gástrica e esofágica, provocando a tosse com frequência, inflamação na garganta ou câncer de garganta e boca. Então, o cigarro pode atacar inúmeros órgãos, não só o coração, a gente tem que ter como ideia isso. Dia 31 de maio é o Dia Mundial Sem Tabaco, e uma das principais prevenções ao tabagismo é a gente ter conhecimento do que o cigarro pode fazer com a gente. Quando a gente para de fumar, em 20 minutos, a gente tem uma redução da pressão sanguínea. Depois de 2 horas, acaba a nicotina circulante no seu sangue. Em 8 horas, o nível de oxigênio ele já está quase normalizado. Entre meio-dia e 1 dia, o pulmão já está começando a ter um funcionamento mais adequado. Em 2 dias após o último cigarro, você já tem uma melhora do olfato e do paladar. Em até 3 semanas, a respiração vai melhorar, o cabelo ganha mais brilho, a pele também. Em 1 ano, se você parar de fumar por 1 ano, você já tem um risco de morte reduzido a mais de 50%. E quando você já está abstêmio do cigarro entre 5 a 10 anos, o risco de você ter um infarto é igual a de pessoas normais. Então, para você ter essa prevenção, para você ter essa interrupção do cigarro, existem 3 abordagens significativas. A prevenção, ou seja, evitar o início do tabagismo, é a conscientização daquelas pessoas que não fumam, principalmente crianças e adolescentes, do malefício do cigarro e do benefício de você não fumar. Quando você já é tabagista, você tem que ter uma abordagem psicossocial, aconselhando o indivíduo a evitar o fumo, a estimular ele a tentar parar de fumar. Você tem que preparar esse terreno para a interrupção do tabagismo, orientar ele sobre os efeitos da redução ou os efeitos da interrupção do cigarro para você ter a melhora do evitar as recaídas e o acompanhamento, principalmente, para não ter as recaídas, né? Existem inúmeras formas, né, de você fazer esse tratamento, as terapias comportamentais e os tratamentos farmacológicos com a nicotina e os medicamentos, que daí é mais a cargo do médico que vai fazer isso. Existe também, eu acho bem interessante como uma dica aqui, alguns aplicativos que você consegue, em qualquer loja de smartphone, você consegue auxiliar no tabagismo. Eu vou dar a dica de 2 aqui, ó, o Quit Now, Quit Smoking,
tá? Que ele mostra, ó, quando você começou a parar de fumar, tá? Os dados com benefício de interromper o tabagismo. Então, quando ele já começa a avisar isso aqui, ó, sua nicotina já está reduzindo. Em 8 horas, o nível de sangue já está normalizando. Então, tentando estimular isso. Outros dados é economia em não fumar. Então, você já está há 5 dias sem fumar. Você já economizou tantos reais por conta disso. E ele também vai informando, de acordo com o tempo, a eliminação das substâncias tóxicas, né, que você já está utilizando, que você já está reduzindo, já está eliminando do seu organismo. Então, aqui que a gente vê, não, a nicotina remanescente já está reduzindo, quando que você já está perdendo o risco de morte súbita, né? Então, isso aqui vai estimulando a pessoa para já ter um incentivo maior para reduzir o cigarro. O outro também é esse aplicativo chamado Zero Cigarro, porque ele é significativo tanto para os tabagistas, né, como para os cuidadores. Então, é um app que você pode baixar sendo o tabagista ou sendo o cuidador, que vai ajudar, vai estar acompanhando aquela pessoa que está fumando. Então, criando uma rede de apoio, né, para interromper. Ele também tem uma comunidade de especialistas, psicólogos, médicos, que estão aptos para dar dicas, para evitar recaídas, para dar tratamento ou indicar, sugerir alguma coisa que você possa fazer para evitar recaída, para evitar, para melhorar, ampliar, né, a sua vontade em parar de fumar, com mensagens motivacionais, educativas e práticas, né? Então é como se fosse um Instagram, um Facebook da interrupção do tabagismo. Outro fator de risco muito importante são as condições psicossociais, o estresse, as condições socioeconômicas. Quanto mais baixa a escolaridade, menor a renda, menor o status no trabalho ou baixo apoio social, maior o risco de desenvolver doença cardiovascular. A depressão, a ansiedade, a hostilidade e a raiva, essas relações agressivas e desajustáveis também aumentam o risco, né, de infarto, de angina e de AVC. E a personalidade do tipo B, aquelas que têm emoções negativas ou uma inibição social, também podem, né, induzir ao infarto. O que eles provocam isso? Eles aumentam a taxa de aterosclerose. Esse tipo de condição, eles têm uma predisposição ao estilo de vida inadequado, com maior consumo de cigarro, maior consumo de álcool, a uma dieta inadequada, a levar a um maior sentimento de não ter vontade de fazer atividade física. Esse tipo de personalidade, de ansiedade, a raiva, aumentam o cortisol, que podem aumentar a glicemia e a pressão, e o nível de catecolaminas, de adrenalina, que também vai aumentar a frequência cardíaca e a pressão, que podem facilitar ao desenvolvimento das doenças cardiovasculares, principalmente a angina e o infarto. Tá? Para a gente combater essas condições, a gente tem que ter uma integração educacional, a gente tem que oferecer aos indivíduos, né, de menor condição socioeconômica, maior estudo, maior motivação no trabalho, então fazer uma integração educacional, campanhas educativas, né, praticar atividade física, meditação, exercícios de respiração para diminuir a hostilidade, a raiva, a ansiedade, a terapia cognitiva comportamental, então técnicas, né, de aprender a lidar com o estresse, de combater o estresse também é importante. As avaliações com psicólogo e psiquiatra, quando isso aqui, por algum motivo, é falho ou insuficiente, e também, quando necessário, o tratamento farmacológico, né, de acordo com a avaliação de um psiquiatra ou de algum médico. O sedentarismo, então, para finalizar, é um dos maiores problemas de saúde pública, e ele leva, né, ao desenvolvimento, leva à mortalidade, está relacionado à mortalidade de doenças cardiovasculares, porque, principalmente, ele interfere em todos os outros fatores de risco. Quanto mais sedentário, menor gasto energético, maior o acúmulo de peso. Quanto mais sedentário, maior o nível de glicemia e maior a falha da insulina em trabalhar no organismo. Quanto menos atividade física, a gente já observou, né, menor a redução da pressão, facilita o acúmulo de gordura e o aumento das placas de colesterol. O sedentarismo também leva a dores articulares, ao aumento do nível de estresse, então diminuindo a vontade de fazer atividade física, então levando a esse círculo vicioso, maior
indução de ronco e apneia do sono, a perda de massa muscular, uma fadiga crônica, né? E uma baixa resistência orgânica. Ou seja, isso aqui acaba virando um círculo vicioso. Com o sedentarismo, você tem mais dor articular, você tem uma fadiga maior, vai querer fazer menos atividade física, vai ser mais obeso, consequentemente, vai ter um aumento dos outros fatores de risco que vai levar às doenças cardiovasculares. Tá? Hoje, no Brasil, a gente tem um aumento progressivo conforme a idade dos indivíduos sedentários. O que é sedentário? São aqueles indivíduos que não praticam o mínimo de atividade física recomendado pelas sociedades de medicina esportiva, da Sociedade de Cardiologia ou pela OMS, que é pelo menos de 30 minutos de atividade física vigorosa 3 vezes na semana ou de 40 minutos de atividade moderada 4 a 5 vezes na semana. Então, conforme a faixa etária, a gente observa que os indivíduos vão ficando cada vez mais sedentários. Então, a gente tem que evitar isso, tá? Então, existe uma tabela aqui, só para a gente orientar aqui. Quanto mais atividade física, melhor os efeitos, né, do organismo, maior saúde você vai ter. Então, você vai ter um melhor fluxo sanguíneo, uma proteção da oxidação, uma melhor sensibilidade, uma maior aceitação, uma melhor ação da insulina, né? Você vai ter uma maior redução, uma maior quebra da gordura corporal, melhora das taxas de hormônios, né? Para desenvolver, para crescimento, para síntese de proteína, uma maior melhora de capacidade física, uma maior massa óssea, um melhor comportamento do peso, redução da glicemia, redução da pressão, né? Então, redução do colesterol. Então, tudo isso, ó, redução de queda nos idosos, quanto mais atividade física, maior força muscular, melhor amplitude articular, melhor equilíbrio os idosos têm, então vão ter menos quedas e menos efeitos dessa queda. E como que a gente deve orientar, o que as pessoas devem fazer como base, né? Existem 5 passos para isso. Então, primeiro a gente tem que entender o que é o sedentarismo. Quais são os seus riscos, né? Se você não realiza atividade física por pelo menos 30 minutos, 3 dias da semana, considere-se um sedentário. Se você tem cansaço ao realizar atividades cotidianas, você é considerado um indivíduo sedentário. Se você evita ou raramente caminha uma distância maior do que 100 metros, você é considerado um indivíduo sedentário. Se você fica mais tempo do dia sentado ou deitado, você também é um indivíduo considerado sedentário. Toda vez que você já é considerado, se você já se considera um indivíduo sedentário, vamos evitar isso, vamos mudar esse fator de risco. Então, como que eu devo mudar? Geralmente no meu consultório eles perguntam, doutor, mas qual é a melhor atividade física? Geralmente eu falo assim, olha, a melhor atividade física é aquela que você gosta. Como assim, doutor? Adianta eu falar para você que a melhor atividade do mundo é a natação, se você odeia água, ou aqui em Curitiba, já em plena primavera, nós estamos com frio. Você vai um dia, você vai 2. No terceiro, você está resfriado. Aí não vai, espera passar o resfriado. No quarto, você vai ficar com preguiça. E já no 5º dia, você não vai mais e vai retornar ao sedentarismo. Então, é importante você sempre escolher a principal atividade física para isso. Tá certo? Mudar hábitos do cotidiano. Então, evitar o uso do carro. Então, usar ônibus ou tentar fazer a maioria das coisas a pé. Evitar o elevador, o maior uso de escadas. Não ficar longos períodos do dia sentado. E sempre criar metas atingíveis. Então, assim, aquele indivíduo que é sedentário fala assim, daqui 2 semanas eu quero correr uma maratona. Não vai fazer isso, né? Então, comece a estabelecer objetivos com metas realísticas. Se você nunca fez atividade física, comece a falar, olha, eu vou caminhar 1 quarteirão todo dia. Não é tão difícil, é crível, é fácil de realizar isso. Daqui 1 semana, agora eu vou fazer 2 quarteirões. Daqui 3 semanas, 3 quarteirões. Então, comece a ter objetivos que você consiga palpar, que você consiga realizar e vai aumentando progressivamente a isso. Não adianta também você começar a fundamentar atividades físicas muito amplas
e sempre dá a opção a regularidade do que a intensidade. Então, evitar ser mais regular, fazer mais vezes, do que mais intenso, principalmente no início. Porque senão isso pode levar a lesão, pode levar a dor, e você acabar desistindo da atividade física e voltando ao ciclo vicioso do sedentarismo. Tá certo? Então, como que você prescreve? Depois que você já sai daquela zona de conforto do sedentário, você pode começar a intensificar a atividade física. E o que significa atividade física moderada? Isso aqui é uma boa dica que eu gosto de falar sempre para os meus pacientes. Então, geralmente, faça numa escala de Borg, que é uma escala de percepção de esforço. Doutor, de 0 a 10. 0 é quando a gente está deitado na cama sem fazendo nada. 10 é aquele esforço mais intenso que você já fez. Então, a atividade física moderada é aquela onde você está fazendo, de leve a moderado, de 2 a 4, de 4 a 5, né? É considerada aquela moderada. Naquela de, se você fizer de 6 a 20, 6 é parado, 20 é o esforço físico mais intenso, entre 10 e 13. Então, tente escalonar isso para você começar a fazer atividade física de uma maneira moderada. O teste da fala, o que eu geralmente falo, quando você está caminhando, geralmente, para você considerar uma das atividades, naquelas atividades onde você tem uma dificuldade para falar, sabe? Você começa a ficar pausando as palavras, né? Como se você tivesse soletrando as palavras, né? Separando em sílabas as palavras, né? Então, é quando você está correndo assim e tem uma dificuldade de falar. É basicamente isso, uma atividade moderada, né? Quando você está quase que separando as sílabas da palavra para falar, tá certo? Você pode utilizar, então, as frequências cardíacas, quando você faz um teste ergométrico, quando você faz uma avaliação com o médico, você já consegue ter, né, a sua avaliação da sua frequência cardíaca de pico, quanto que a atividade física máxima tua leva à frequência cardíaca máxima, e com isso você vai utilizar mais ou menos entre 60% e 80%, 85% dessa frequência cardíaca pico vai ser essa frequência cardíaca alvo que você vai fazer durante a atividade física. Tá? Então, o alvo para moderada é o pico que você atingiu vezes 0,6 a 0,85. Essa é mais ou menos a frequência que você deve estar monitorando num frequencímetro para atividade física. Você pode utilizar os limiares anaeróbio e o limiar ventilatório 2, mas isso aqui já é uma orientação quando você faz um teste de esforço máximo com uma ergoespirometria, né, aquele exame de esteira com a máscara que os atletas costumam fazer. Geralmente você vai ter esses valores de uma maneira mais objetiva, mas aí é já com a avaliação médica. Tá? Então, como mensagem final para casa, para a gente evitar as doenças cardiovasculares, existem 6 passos para uma vida saudável, que é uma alimentação adequada, um bom controle da pressão arterial, um bom controle do colesterol, então optar por alimentos saudáveis para evitar o colesterol, não fumar, controlar sua taxa de diabetes e, principalmente, fazer a atividade física. Eu gosto sempre de terminar essas aulas sobre controles de fatores de risco com a frase, com uma palestra do Dr. Albert Oberman, que é o especialista em medicina preventiva da Universidade de Alabama, que ele fala que 2/3 de todas as doenças e mortes são evitáveis. Ou seja, se a gente controlar os fatores de risco, a gente consegue evitar essas doenças. Porém, somente elas serão evitáveis se a gente reconhecer e ter responsabilidades em tomar conta de nós mesmos. E como a gente pode tomar conta de nós mesmos? Não fumando, tendo uma dieta adequada, praticando atividade física, controlando o estresse, e sempre adotando medidas preventivas conforme a orientação dos profissionais de saúde. Uma vida sensata, ela não é cara. Ela está prontamente disponível. Cabe a gente ter acesso e procurar ela sempre. Pessoal, obrigado pela disponibilidade, pela oportunidade de falar sobre um assunto que eu sempre gosto. Eu gosto de terminar as minhas palestras mostrando sempre um pouco da minha vida esportiva e de minha vida saudável, né? Além da alimentação, a minha família procura sempre estar fazendo atividade física, né? Eu gosto de estimular as minhas
a minha família, eu e a minha família em atividades esportivas, né? Experimentar de tudo, ver o que você gosta para acabar tendo os hábitos de vida saudável. Quanto mais atividade física você tem, maior a sua preocupação com a sua saúde e, consequentemente, maior vontade em controlar todos esses fatores de risco que a gente acabou de falar. Muito obrigado, pessoal. Doutor Luiz, já vou aproveitar só fazer uma pergunta para você, então. Claro. Hoje, na vida atribulada de todo Vamos mundo, lá, aí, às Paulo. vezes é difícil você conter, porque são vários os fatores de risco, né? Então, se você fosse falar, ó, comece com esse, aborde esse que é o mais importante, qual seria? Veja, a hipertensão, você precisa de um diagnóstico médico, você precisa medir a pressão. O diabetes, a mesma coisa, você precisa medir a taxa de glicose. O colesterol, você precisa medir o colesterol, né? O peso, ele é visível. A atividade física, ela é factível, ela é democrática, ela pode ser feita sempre. Então, comece com a atividade física, porque ela, se vocês observaram em todos os apontamentos dos fatores de risco, para você prevenir, é dieta e atividade física. Dieta e atividade física. Então, se fosse para eu dar ênfase eu daria ênfase no meu último slide, é na atividade física. Porque ela vai ajudar a controlar os outros fatores de risco, ela vai te estimular a ter maior vontade de controlar os outros fatores de risco. Então, assim, é uma experiência minha. Todos os meus pacientes que iniciam um programa de atividade física, ele vai começando a ter mais vontade e maior adesão ao controle dos outros fatores de risco ou mesmo do tratamento e da busca de uma vida saudável. Então, se fosse para apontar eu indicaria atividade física. Então, tá bom. Bom, eu agradeço em nome da associação. Nós vamos disponibilizar essa gravação aí para os nossos associados também. E esperamos nos encontrar aí numa próxima aí. Então, tá bom. Obrigado pela disponibilidade, pelo convite, e fico à disposição para vocês. Ali na palestra tem meu e-mail, tem meu Instagram. Quem quiser entrar em contato, por favor, estarei de portas abertas ou de redes abertas, né? Para isso. Tá bom. Obrigado. Certo? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.